Por muito tempo eu quis tentar mudar um pouco o jeito que eu lia. Quando a onda de audiobooks elas começaram de verdade, eu não quis entrar, porque pra mim não fazia sentido, eu não conseguia acompanhar a leitura, eu não conseguia estar ali. Mas agora parece que alguma coisa mudou. Depois de eu ter lido 2 livros só em audiobook, eu comecei a pensar: "Acho que agora isso é algo muito válido pra mim". E eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência começando a ler livros em audiobook. Esse é o Rod Indica e eu espero que você goste desse vídeo. Às vezes eu sempre fiquei pensando assim, por que que eu nunca migrei pro audiobook? Eu já tentei algumas vezes ouvir os livros ao invés de ler e eu acabei simplesmente desistindo dessa ideia, né? Acho que a primeira vez que eu comecei a ler um livro, né, ouvir um livro, eu estava fazendo uma reforma em casa, enquanto eu estava fazendo as coisas, né, eu coloquei ali numa caixa de som Bluetooth alguns livros, né, que eu já tinha costume de ler, que eu já conhecia, então eu coloquei eles ali para poder começar a ouvir ao invés de ler, porque aí eu não perderia meu tempo, né, eu juntaria os dois. Acabou que eu nunca fui para frente com essa ideia, né, então eu li ali e depois eu voltava pro material físico, né, seja ele no livro mesmo ou no e-book, para poder acompanhar a história, né. Então, parecia que eu não estava acompanhando de verdade. E isso era uma sensação que eu sempre tive em relação ao audiobook. Já se sentiu assim, desse jeito? Ou alguma coisa que é só comigo? E aí eu comecei a ouvir podcast, né, então essa história de começar a ter algum conteúdo que eu tenho que acompanhar ouvindo ao invés de vendo ou lendo, começou com o podcast. Então primeiro eu comecei o podcast, comecei a ouvir podcast, e começou a ser mais fácil, porque comecei a absorver essas ideias, né, o que estava acontecendo ali, e para poder transmitir para outras pessoas, para poder falar: "Olha que legal esse assunto que eu vi", né, pelo podcast, enquanto eu estava fazendo algumas outras coisas. E é muito interessante isso, porque quando a gente começa a fazer coisas ouvindo, então a gente sabe que a nossa mente está ali trabalhando para poder chegar naquele estado de: olha, você está acompanhando o que está ouvindo, você está conseguindo fazer outras tarefas e você está entendendo a situação. E eu acho que meu problema maior era esse, era de eu não conseguir lidar com os dois, né? De estar fazendo alguma tarefa, de estar prestando atenção no que está sendo falado e simplesmente acompanhar, eu não conseguia, né? É um pouco difícil para mim fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu vim para cá, né? Quando eu vim aqui para Alemanha, então eu comecei a ter uma rotina de caminhar, uma rotina de começar a ter alguns outros hábitos, né. E aí eu tive a ideia de, enquanto eu estava fazendo essa caminhada, de eu começar a ouvir um audiobook de um livro que eu já tinha lido, que eu queria reler, né. Então foi o livro I Was Born for This, de Alice Oseman, e aí eu escolhi esse livro porque eu estava preparando um roteiro e eu queria reler esse livro, que era o único livro de todos os livros que ele escreveu que eu ainda não tinha relido. Então eu falei assim: "Bom, então eu quero reler, mas como eu tenho ele em audiobook, então eu vou reler, mas ouvindo". Não sei se faz sentido isso de reler e ouvir. E aí eu comecei, né, todo dia eu ia lá, meia hora, 40 minutos de leitura, enquanto eu estava caminhando, tirando foto e tal, e isso acabou mudando um pouco a sensação para mim, porque eu estava conseguindo compreender o que estava acontecendo, porque eu acho que eu estava ali tão imersa nos meus pensamentos, e aí eu falei: "Não, eu tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Tá bacana, eu posso falar para outras pessoas". E aí tiveram algumas coisas engraçadas que aconteceram que eu vou contar para vocês ao decorrer desse vídeo. Então vamos para nossa jornada de audiolivro. De verdade eu não sei, eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando a estar ali com os dois e a gente acaba achando alguns melhores e alguns piores, né. Então, pra mim, eu sempre tive dificuldade em imaginar situações, né, então a minha tela mental ela não funciona, então conforme eu tô lendo alguma coisa, eu nunca tô realmente imaginando o que tá acontecendo. E com o audiolivro, eu tive desses 2 que eu li, né, que foi o I Was Born for This e o They Hate Each Other. Então desses 2 que eu li, eu tive muita sensação de que eu estava ouvindo, porque eram 2 personagens ali, né, então tinham 2 narradores, e esses 2 narradores eles tinham vozes diferentes, eles tinham entonação, coisa que eu nunca fiz enquanto eu estava lendo. Nesse sentido, eu acho que foi melhor,
pra gente que tem essa dificuldade, né? Porque a gente começa a absorver melhor a história, porque a gente ouve alguém chorando, a gente ouve alguém rindo, falando sério, falando calmo, que era algo que tinha muita dificuldade. E com o audiolivro, eu não senti isso. Eu simplesmente falei, nossa, tá aí uma coisa que não sei por que eu demorei tanto tempo pra me dar conta de que ia ser legal, que ia ser bacana, que eu gostei. E me faz pensar. Acho que eu passei por essa dificuldade. Eu acho que não tem uma receita de bolo, sabe? Acho que a ideia é... Eu comecei a consumir conteúdos assim por meio de podcasts e depois eu comecei a consumir audiolivros, né? Então, pode ser que essa seja uma possibilidade. Para mim, o que funcionou, eu realmente adentrar esse universo de audiobook, foi pegar uma história que eu já conhecia e acompanhar ela ali e ver ela de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Depois disso, eu comecei a entrar nesse universo de audiobook, né? Então, eu comecei caminhando, depois eu estava lavando uma louça, enquanto eu estava ouvindo as histórias ali no Audible. Então, eu consegui trazer esse universo para mais perto de mim. Mas eu tenho uma receita de bolo, infelizmente. Eu gostaria de ter uma receita para poder eu ter começado e para poder passar para vocês. Talvez, acho que a melhor coisa é se abrir para esse formato, porque é um formato diferente mesmo. E por ser um formato diferente, a gente talvez não tenha o mesmo costume de leitura igual o livro, que a gente tem que ler as palavras em si. Eu não tenho dúvidas que a maior dificuldade é realmente começar. Diferente do livro, né, que a gente consegue pular algum capítulo e saber ali o que está acontecendo, no audiolivro a gente até pode pular um capítulo, mas a gente não consegue pular muitas páginas, né? Porque às vezes a gente vai para o meio de um diálogo, a gente não escolhe muito para onde a gente está indo. Acho que a maior dificuldade de todas, no fim do dia, é a gente entender que ali a gente está ouvindo uma história, né? Que a gente não está simplesmente ouvindo uma conversa e às vezes a gente não consegue pensar nesse sentido. A maior dificuldade que eu tive foi de organizar meus pensamentos, então eu voltava muito em alguns capítulos quando eu perdia, né, ali. Então eu estava tão absorto a pensamentos, a outras situações, o que estava acontecendo, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, e eu acabava retornando onde eu achava que eu tinha parado. Porque às vezes isso simplesmente, sei lá, eu desligava. Então, eu vou atravessar a rua, parei para poder olhar alguma coisa na televisão, mesmo que eu não estava ouvindo, mas eu parei para olhar, aquilo ali já me distraía completamente. Quando eu conseguia realmente parar e pensar, não, isso aqui é uma história, eu preciso ouvir, eu preciso estar aqui de corpo e alma, a coisa fluía. Mesmo eu andando, mesmo eu caminhando, mesmo eu fazendo algumas tarefas, fluía. Mas é uma coisa que depois que o tempo a gente acaba acostumando e vendo que é um tipo de diferente da gente absorver essa história, que aí fica mais fácil. Mas focar é um problema. Acho que a maior facilidade de você ter um audiobook é que você pode estar ouvindo ele a hora que você quiser, a qualquer momento que você quiser, enquanto você está fazendo qualquer outro tipo de tarefa. Não tem muito dessas vantagens, assim, quando a gente está lendo um livro, né? Porque se a gente está lendo o livro, então a gente precisa parar para poder ler. Então, como é que eu vou lavar louça lendo um livro de papel, lendo um e-book? Não tem como. Mas com o audiolivro a gente pode acompanhar essa história, mesmo que a gente esteja utilizando nossas mãos. E eu acho que isso é a coisa mais importante, porque a gente não perde nosso hábito de leitura, a gente só melhora ele. E com essa outra possibilidade, a gente sempre tem um livro na ponta dos nossos dedos. E se você ainda está na tecnologia da Amazon, você tem a possibilidade de estar ouvindo um audiobook, parar ele, e quando você abrir seu Kindle, você ainda está na mesma página. É muito conveniente. E se o livro que você estiver lendo não tem a versão em audiobook, você pode pedir para a Alexa ler esse livro para você, que ela vai ler. Mesmo que você não tenha uma Alexa na sua casa, se você tiver o aplicativo, ela funciona do mesmo jeito. Então você tem uma biblioteca gigantesca de audiolivro na ponta dos seus dedos, sem precisar que aquele livro seja um audiolivro. É fantástico. De verdade, nem que eu quisesse. Eu amo ler livros de papel, eu amo ler livros no Kobo. Então esse hábito ele vai continuar comigo por muito tempo. Ele já estava comigo por muito tempo, desde que eu era criança. Então eu não vou mudar. Mas eu vou adicionar esse novo formato porque às vezes a gente está em pé, no ônibus, no metrô, enfim. E aí a gente quer ler um livro, a gente pode, é só colocar o nosso fone de ouvido na Play e tá tudo certo. Você não vai incomodar ninguém vai saber o que você está lendo, enfim. Então isso
é bom, isso é ótimo, coisas que a tecnologia pode trazer pra gente. Como são formatos diferentes, então eu consigo focar. A história que eu tô ouvindo, ela é diferente da história que eu tô lendo. E eu consigo ainda distribuir. A história que eu tô lendo no livro físico, ela é diferente da história que eu tô lendo no Kobo. E também agora a história que eu tô lendo no audiobook, elas são coisas completamente diferentes, eu não misturo as histórias. Então eu consigo ler mais livros ao mesmo tempo. E isso é muito bom, porque acaba trabalhando bem mais a nossa mente. E agora que eu já fiz 2 leituras aí na Audible, estou pensando qual vai ser a minha próxima. Porque agora o universo ficou pequeno pra mim, eu posso ler, ouvir, acompanhar qualquer coisa. Tô com muita curiosidade pra saber como é que é um audiobook lido por uma pessoa só, os diálogos, principalmente se for um livro que tem 2 pontos de vista, então eu acho que vai ser interessante, porque até então os livros que tinham pontos de vista diferentes, né, geralmente eram 2 pontos de vista, cada ponto de vista era lido por um narrador. Então imagina ler um livro com 2 pontos de vista lidos por uma só pessoa. Como é que vai ser essa experiência? E ler um livro em português, porque até agora eu só li em inglês, então isso também vai ser interessante. Não sei. 1000 possibilidades, esse é o limite. Me conta, você já ouviu livros em audiobook? Você prefere esse método? Você não prefere? Você teve uma experiência muito boa? Você teve uma experiência muito ruim? Eu quero saber como é que foi a sua experiência com audiobooks. Eu sou o Rod, esse é o Rod Indica, e eu te vejo no meu próximo vídeo. Beijo, tchau!